Minhas amigas e meus amigos, hoje falaremos de um tema pouco explorado, mas de imensa relevância dogmática: os delitos de ouvido. Já ouviram falar? Trata-se da expressão que deriva do verbo olvidar, traduzindo a ideia de esquecer, perder a memória, lembrar-se. Pois bem, quando o esquecimento ele atravessa a fronteira da moral e adentra o universo jurídico, o resultado pode ser devastador. É aqui que nasce o delito de ouvido. Os delitos de ouvido correspondem aos crimes omissivos impróprios, cometidos de forma culposa, especificamente por culpa inconsciente. O agente tinha o dever jurídico de agir para impedir um resultado, mas por esquecimento não fez. Aqui não se pune a simples inércia, pune-se a não evitação de um resultado materialmente lesivo. Vamos aí a exemplos para melhor elucidação da matéria. Motorista escolar que esquece criança dentro do veículo. Notícias recentes que mostraram casos de crianças encontradas sem vida dentro de vans escolares, após serem esquecidas pelo motorista. Vejam, um ato de esquecimento, um lapso de atenção, mas que se traduz em crime comissivo por omissão. Aqui, o motorista tinha, sim, o dever jurídico de garantir a segurança dos menores, assumindo a posição de garantidor. O esquecimento, portanto, pode ceifar vidas. Médico que se esquece de aplicar a medicação vital. Há registros jornalísticos de pacientes que faleceram porque o médico ou os enfermeiros se esqueceram de administrar antibióticos, anticoagulantes ou insulina em tempo hábil. Não houve dolo, mas houve culpa. Uma culpa inconsciente, resultado letal decorrente de um ouvido. A posição de garantidor do profissional de saúde transforma o esquecimento em o quê? Em uma responsabilidade penal. Outro exemplo, pais que se esquecem de ministrar remédios ao filho. Casos de crianças com doenças graves, como epilepsia ou cardiopatia, que morreram porque os pais esqueceram de dar a medicação. O vínculo parental impõe o dever jurídico de agir. Está lá no artigo 3º, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão, mesmo involuntária, resulta numa responsabilização penal, pois os pais tinham o dever de impedir o resultado. E agora, fica uma pergunta. Aonde encontramos toda essa fundamentação legal? A fundamentação legal está lá no artigo 13º, parágrafo 2º do Código Penal, que define a posição de garantidor e quando alguém responde por crime comissivo por omissão. Artigo 18, inciso 2 do Código Penal, prevê também a modalidade culposa, inclusive na forma inconsciente. Logo, os delitos de ouvido nascem da soma desses dois dispositivos. A aquisição da responsabilidade penal não decorre do simples esquecimento humano, mas do esquecimento juridicamente relevante, em que o agente tinha o dever legal de agir e evitar o quê? O resultado. A natureza e elementos são crimes materiais de resultado que só se consumam como um evento naturalístico, morte, lesão ou dano.
exigem também uma posição de garantidor, dever de proteção, de vigilância ou controle, e são sempre praticados por culpa inconsciente. O agente não previu o resultado, porque simplesmente olvidou, embora pudesse e devesse prever. Mas existem diferenciações importantes que não devemos esquecer. Delito omissivo próprio não exige resultado naturalístico. Exemplo, omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Delito comissivo por omissão impróprio exige resultado. Exemplo, a mãe que deixa de alimentar o filho, causando a sua morte. Delito de ouvido, espécie de comissivo por omissão culposo, em que a omissão decorre do esquecimento, culpa inconsciente. Delitos de ouvido nos lembram que o direito penal não pune apenas as mãos que golpeiam ou as armas que disparam. Ele também pune a ausência, o descuido, o esquecimento fatal. Porque para quem tinha lá o dever de agir, esquecer não é apenas humano, pode ser criminoso. E agora eu quero ouvir dos senhores e senhoras. Vocês acham justo que o simples esquecimento seja punido com a força do direito penal? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, o direito é explicado sempre com técnica, com coragem e com coração.